'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit Alô my você! way. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Elmar. Bom, hoje é a aula de número 4 da playlist de Eletrodinâmica, beleza? Hoje vamos falar sobre a segunda lei de Ohm. Você lembra como é que é a primeira lei de Ohm? Que é a equação mais hilária da física? U é igual a R vezes I. Lembra disso? Show! Então é o seguinte, ó. Compartilhe com seus amigos para ninguém ficar de fora, beleza? Se inscreve no canal. Vamos lá, vambora. Então, ó, a aula de hoje é a segunda lei de Ohm. É a aula de número 4 dessa playlist. Então segue o vídeo, beleza? Bora para a aula que vai ser massa pra caramba! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. É isso aí, meu povo! Bora pra aula, que hoje é dia de eletrodinâmica, segunda lei de Ohm. Beleza? Eu sou o professor Elmar, hein? Esse cara aí, ó. Bonitão. Show de bola. Então, bora. Seguinte. O que a gente pode dizer a respeito da segunda lei de Ohm? Primeiro, eu quero que você pense o seguinte. Um fio condutor. Se esse fio condutor existe, ele tem um comprimento. Se existe um comprimento, significa que existe uma bitola, ou seja, uma secção da área. Tá aí, ó, a secção da área. Certo? Beleza? Se isso é um metal, significa que ele é feito por um composto. Pode ser cobre, pode ser alumínio, ouro, prata, qualquer metal. Então, cada metal existe uma propriedade, portanto, uma resistividade. Todo material tem a sua resistividade. Tudo bem? Perfeito. Portanto, o que vai ser então essa resistência? Como é que Ohm organizou isso aí? Ele pensou da seguinte forma, que a resistência elétrica é a resistividade multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Beleza. Veja só, meu povo. Você se lembra que eu comentei com vocês que na primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, que é a equação mais hilária da física. E aí, ó, uma brincadeira, pessoal. Isso aqui é só uma brincadeira para você memorizar a equação e não perder mais. Veja só. Como ela era a equação mais engraçada da física, esse cara demonstrou que ele via um passarinho. E aí, na segunda lei, ele mostra esse passarinho. Sabe como? Veja só. Aqui eu tenho L e A, que é lá. E essa letrinha grega aqui, ó, a pronúncia dela é Rho. Vou deixar você um pouquinho aí para tentar entender. Então, lembrou de resistência? Pense nesse passarinho, tá? Ó? Aí você vai entender todo o processo. Brincadeiras à parte, bora que bora. Bom, essa unidade de resistividade, nada mais, nada menos do que R é igual a Rho vezes L sobre A. E esse Rho vai ser o quê? Ó? Vamos passar. O L está multiplicando, passa para lá dividindo. E o A está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, vai acontecer isso aqui. Ó. Concorda? Portanto, o R é ohms. A área é dada em metros quadrados. E o comprimento tem que ser dado em metros. Se eu cortar metro quadrado metro, eu vou ter ohms metro. Perfeito. Esse é o valor de acordo com o sistema internacional. Mas, usualmente, ele é utilizado em milímetros quadrados ou metro, tá bom? É o mais comum utilizado no comércio. Agora, vamos fazer pequenas análises. Vamos modificar as coisas aqui. Ou seja, o que acontece se você aumentar o comprimento? O que acontece se você aumentar a área? O que vai acontecer com a resistência? Essa é a ideia dessa aula, tá bom? Então vem comigo, ó. O primeiro caso que eu vou fazer é o seguinte. Manter o mesmo comprimento, mesma resistividade, mesma área. Agora eu vou aumentar a área. Só que eu vou manter o comprimento. Concorda comigo que o desenho vai ficar dessa forma? Dobrou a área, não dobrou, pessoal? Agora a área vale 2A. Então, o que vai acontecer? A resistência
vai continuar sendo o L sobre A. Só que agora é 2A. Concorda comigo que esse R vai ficar o valor do R anterior dividido por 2? Ou seja, quando você aumenta a resistência, diminui. Isso aqui é fácil de entender e fácil de perceber. Veja bem, resistência significa dificuldade. Resistência significa algo que te impeça de chegar. Então, a corrente é que está fluindo por dentro desse fio. Se a corrente está fluindo por dentro desse fio e eu aumento a área, não facilitou para a corrente? Claro, se facilitou para a corrente, a resistência vai diminuir. Pensa nesse detalhe. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou manter a área e aumentar o comprimento. O que vai acontecer? Vem comigo, ó. Vou continuar. Mesma situação. R, A, Rho, beleza. E agora eu vou aumentar o comprimento do fio. Se aumentar o comprimento do fio, você concorda comigo que a corrente vai ter um caminho maior para percorrer? Sem dúvida. Então, se eu aumentar o comprimento para 2L e manter a minha área, o que eu vou fazer? Eu vou continuar ou igual L 2Ls sobre A. Portanto, o que aconteceu com a minha resistência depois que eu aumentei, eu dobrei o comprimento do fio? Vai ficar o dobro. Vai ficar o dobro. Ficando o dobro, o que eu consigo entender? Quando aumenta o comprimento, a resistência aumenta na mesma proporção. Ou seja, aumentei a distância desse fio. Se eu aumentar a distância desse fio, significa que esse cara ficou com mais dificuldade para chegar até o final. Simples, não é? A ideia é muito simples. Agora, e a temperatura? Vai modificar alguma coisa? Claro que vai. Por quê? A variação da resistitividade, ou seja, temos uma coisa chamada dilatação térmica. Se você aumenta a temperatura, os corpos dilatam. Se os corpos dilatam, eles vão aumentar o comprimento e também aumentar a área. Ou seja, se eu tenho uma resistitividade anterior, que era essa, aumentando a temperatura, eu aumento, inclusive, a resistitividade. Ou seja, essa resistitividade vai ficar igual à resistitividade inicial vezes a variação da temperatura com o coeficiente de resistitividade. O coeficiente de dilatação térmica, pessoal. Coeficiente de dilatação térmica. Então, quando eu aumento a temperatura, eu modifico a resistitividade desse material. Entendeu? Beleza. Aumentando então a temperatura, aumenta a coisa. Então veja bem o que acontece com alguns equipamentos aqui. Uma substância. Essa resistividade, 20 graus Celsius, e coeficiente de resistividade. Veja só. Se eu tenho uma substância que é, por exemplo, o tungstênio. O tungstênio é um material utilizado naquelas lâmpadas incandescentes bem antigas, tá? Eu tenho essa resistividade, 5,6 vezes 10 a menos 8. Observa aqui, pessoal, ó. Vezes 10 a menos 8, tá? E o coeficiente de dilatação térmica, o coeficiente de resistividade, é 0,048. Pronto. Se eu tiver outro material, por exemplo, constantano, que é 60% de cobre, 40% de níquel, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter 50 vezes 10 menos 8 e a resistividade 0,0023. Perfeito? E o grafite? Grafite, ele tem uma resistividade altíssima. Observe aí. Por quê? É um bom condutor. Certo? Beleza? Pensando dessa maneira, se ele não é um bom condutor, ele tem resistividade alta. Se ele é um bom condutor, ele tem resistividade baixa. E essa variação vai ficar entre esses valores. Simples, né? Show de bola. E aí? Gostaram? Aula rápida, né? Ligeirinha, ligeirinha, ligeirinha. Espero que vocês tenham gostado. Ó, gostou? Dá uma curtida aí, beleza? E não lembre-se, teremos mais aulas nessa playlist, tá? Essa playlist tem 18 aulas, que essa foi a aula número 4. Aguarde a aula número 5. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.
Tchau, bons estudos! Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this.